Oiê, tudo bem contigo? Hoje eu vim aqui te falar sobre redação da URGS. Então eu vou te explicar como utilizar o investimento autoral enquanto um recurso linguístico na redação. Tu já sabe, né? Se tu quer pegar esse conteúdo, te inscreve no meu canal, deixa teu like e se tiver alguma dúvida sobre o assunto, deixa nos comentários que assim que possível eu já te respondo. Não perde essa dica, vem comigo! Uma das maiores dificuldades que os alunos encontram na hora de fazer a redação da URGS é utilizar um investimento autoral. Isso é um grande mistério. O que é um investimento autoral? Todo texto não deveria ter um investimento do seu autor? Pois então, a URGS tem uma habilidade que avalia a maneira como o aluno consegue articular os recursos linguísticos no texto e também a maneira como ele coloca no texto as referências que ele tem de mundo, né, e de conhecimentos gerais. Só que nesse vídeo eu vou te explicar como utilizar a linguagem a serviço do teu investimento autoral. Em primeiro lugar, é importante dizer que recurso linguístico não é utilizar uma linguagem retirada lá dos livros do Machado de Assis no século XIX. Então não me venham com essa aí de Enem de utilizar odiernamente como fito de, porque isso não é um recurso linguístico. Obviamente, vocês podem utilizar essa linguagem caso queiram, mas não é isso que vai dar nota de investimento autoral para vocês. Não adianta decorar um dicionário inteiro para utilizar palavras rebuscadas que nem se usa mais no século XXI, porque vocês acreditam que é isso que vai dar uma característica do texto de vocês. Utilizar um recurso linguístico a serviço da argumentação é, por exemplo, fazer uso de metáforas. Mas cuidado, a prova da URGS é um texto dissertativo argumentativo, ou seja, vocês precisam defender um ponto de vista com uma fundamentação teórica. Só que é uma prova que permite que as figuras de linguagem apareçam para que vocês possam caracterizar essa narrativa, usando a criatividade e a personalidade de vocês. Então fazer uso de metáfora é muito legal para a apresentação do tema. Muitas vezes, inclusive, a URGS já coloca uma metáfora como tema para que o aluno discorra a respeito. No ano de 2018, por exemplo, a URGS colocou na prova a metáfora Pais da Pátria, que é de um texto da escritora porto-alegrense Marta Medeiros, em que ela pensa sobre algumas situações históricas do Brasil e de que maneira isso se relaciona com a nossa formação da nossa identidade nacional. Então o aluno partiria de uma metáfora para chegar na sua tese. Mas vocês, enquanto candidatos, podem fazer uso de uma metáfora para a apresentação do tema, por exemplo. Vamos supor que a prova peça para que vocês falem sobre as nossas relações na era digital. De que maneira nos relacionamos com as pessoas? Vocês podem pensar numa metáfora que apresente essa temática, que mostre como as pessoas hoje estão se relacionando na era digital a partir de uma figura de linguagem. Zygmunt Bauman, por exemplo, se utiliza de uma metáfora para falar justamente sobre isso, né? Os amores líquidos, a modernidade líquida. Então, como tu poderia falar sobre esse tema utilizando a tua metáfora na introdução? Qual outro adjetivo tu poderia utilizar para caracterizar essas relações na era digital, na contemporaneidade? Uma outra dica legal para utilizar recursos linguísticos na redação é também trabalhar com analogias. Analogias do passado com o presente, analogias da ficção com a realidade. Então utilizar conectivos como fora da ficção, analogamente, mostrando que vocês estão trabalhando com essas possibilidades de comparação, também serve como investimento autoral do texto de vocês. E a última dica que eu vou dar hoje é utilizar o investimento autoral enquanto recurso linguístico desde o título da prova. A gente sabe que na URGS o título é obrigatório e é importante que vocês tenham criatividade, mas isso não quer dizer que vocês vão ficar 2 horas só pensando nesse título. Já falei pra vocês no meu vídeo sobre os 10 mandamentos da redação da URGS que o título pode ser algo fácil e rápido de se fazer, né?
desde que a gente use a criatividade. Então, como fazer o investimento autoral a partir do título com essa possibilidade dos recursos linguísticos? Vocês podem, por exemplo, utilizar os personagens que vocês falaram no texto para defender o ponto de vista já no título de vocês, caracterizando esse personagem, trazendo um adjetivo para ele. Por exemplo, se vocês forem falar sobre a era da tecnologia e como isso influencia nas relações amorosas, vocês podem pegar um personagem de exemplo e dizer: fulano de tal conectado, as paixões de fulano de tal, a era digital e os amores de fulano de tal. Bom, nesse sentido, vocês vão estar articulando aqueles repertórios que vocês utilizaram no texto desde o título de vocês. E uma dica legal também é que vocês possam trazer o título na última frase da redação, ou seja, não utilizar nenhuma ideia nova na conclusão, porque isso desconta a nota, mas finalizar a redação de vocês com aquela frase que vocês colocaram lá no título. Poderiam utilizar, por exemplo, desse modo, as paixões de fulano de tal são pontinhos. E aí vocês terminam a redação assim, sem trazer citação de gente que vocês nem falaram no texto. Foquem no investimento de vocês enquanto autores. Mostrem para a banca que vocês pensaram em um projeto de texto que fosse consistente, mas também que fosse criativo, que envolvesse a banca ali naquela leitura. Bom, queridos, espero que com as dicas de hoje fique mais fácil de enxergar como utilizar o recurso linguístico na hora de produzir um bom investimento autoral no texto. Então não se preocupem em ficar decorando vocabulário de palavras que vocês nem sabem o que significam, porque também podem acabar sendo descontados por um uso equivocado de algum conectivo que vocês venham a inventar. Esqueçam o odiernamente, porque isso aí é coisa de Enem e para URGS não adianta de nada, tá bom? Se surgir alguma dúvida, lembrem, deixem aqui nos comentários que assim que possível eu já respondo. Um beijo e até a próxima. Tchau!